Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois do tropeço em casa na Copa do Brasil, o assunto agora é a volta ao Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, pressão porque precisa de pontuar diante do Botafogo. Nem falando sobre disputa de título, mas é confronto direto por vaga no G4 para ir para a Copa Libertadores em 2026. As notícias da reapresentação, jogadores podendo voltar aí ao time do técnico Leonardo Jardim e todo mundo na expectativa por contratação. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O foco do Cruzeiro agora é o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tropeçou em casa na Copa do Brasil. Na semana que vem vai precisar buscar a vitória diante do CRB lá em Maceió para não precisar de pênaltis para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas o assunto aí Copa do Brasil fica para o início da outra semana, porque agora é Campeonato Brasileiro. Com o apoio de 2.000 cruzeirenses, hein? Os torcedores do Cruzeiro esgotaram a carga de ingressos de visitante lá no estádio Newton Santos, o Engenhão, e o Cruzeiro vai para este compromisso diante da equipe do Botafogo para buscar um bom resultado. Nas duas últimas vezes que lá esteve, tirando o jogo treino, o Cruzeiro empatou 0-0 em 2023 e no ano passado foi aquela vitória de 3-0, o time comandado por Fernando Seabra. Cruzeiro aí, quem sabe, buscando mais um resultado bom, não pode perder, porque é confronto direto em termos de Copa Libertadores, nem falando sobre disputa de título. O Cruzeiro, depois do tropeço em casa diante do Ceará, a derrota de virada no Mineirão, o Cruzeiro vai precisar pontuar diante do Botafogo. O ideal é já vencer e apagar o resultado do último domingo, quando perdeu em casa e perdeu a invencibilidade de mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar ainda mais 3 dias de preparação, ou melhor, 2 dias de preparação, e o domingo o pessoal vai usar aí como descanso. O Cruzeiro tem um dia a mais, inclusive, para se recuperar de uma virose, de um desgaste que todo mundo sabe que vem acontecendo, mas é hora de passar por cima de tudo isso para não completar mais um jogo sem vitória. O Cruzeiro que há muito tempo não ficava 3 partidas sem vencer, e isso aconteceu pela última vez, quando veio aquela sequência de derrota para Muxucruna, de empate com São Paulo, derrota para Internacional. Naquele momento ali, o Cruzeiro amargou uma sequência sem vitória. Vou até confirmar aqui como que foi, porque o Cruzeiro tinha derrotado o Mirassol e ficou 4 jogos sem vencer, né? Perdeu para o União Santa Fé, perdeu para o Inter, perdeu para o Muxucruna e empatou com o São Paulo. Ali no São Paulo, começou a encontrar o time, o técnico Leonardo Jardim, até vir a sequência muito positiva. Cruzeiro que voltou muito bem, derrotando o Grêmio, derrotando o Fluminense, derrotando o Juventude, empatou com o Corinthians, perdeu para o Ceará e o empate diante da equipe do CRB. Matheus Candansan, árbitro de São Paulo, árbitro jovem, inclusive, ele apita o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Botafogo no Rio de Janeiro. Matheus Candansan, que é jovem, um árbitro aí que costuma estar até em cima do lance. Não me recordo, inclusive, de nenhuma situação assim polêmica. Teve um Fluminense 1, Cruzeiro 0 em 2023. Ele apitou Cruzeiro 1, Internacional 2 também em 2023. Apitou a vitória sobre o Botafogo 3-2 no Mineirão em 2024. A vitória sobre o Fluminense também no Mineirão em 2024. E uma derrota para o Internacional em 2024. Esse jogo em agosto de 2024 no Beira-Rio em Porto Alegre. O último jogo que ele apitou no ano passado, Cruzeiro 1, Vasco 1, no Gigante da Pampulha. Sobre a reapresentação, o Cruzeiro teve aí o William fazendo treino físico,
Marquinhos participando de um pouco da atividade. E o Fagner, a notícia é boa porque ele não precisou passar por exame para identificar alguma lesão importante, foi apenas a pancada. O jogador tem chance aí de se recuperar e ficar à disposição para domingo. Talvez até volte o William também, e aí o Leonardo Jardim teria a opção do William e a opção do Fagner para esse jogo diante da equipe do Botafogo. Nenhum problema de suspensão, vamos aguardar aí a turma recuperar da virose, né, que atingiu uma parte do grupo. O Leonardo Jardim revelou isso na entrevista coletiva e, querendo ou não, claro que isso atrapalha o condicionamento e o rendimento dos atletas, que o Cruzeiro possa estar aí 100% ou perto de 100% para este compromisso diante da equipe do Botafogo. Sobre contratação, não temos novidade. É o que eu digo apenas porque a cada vez que a gente fala, o pessoal vai ficando ainda mais revoltado, né? Mas, é claro, né? Penso que aí é mais feeling do que informação, viu, galera? Pela coletiva do Leonardo Jardim ontem, a identificação ali de que em jogos como o que foi do CRB, ou uma adversidade, como foi ali contra o Ceará, que o Cruzeiro precisa desses beiradas aí mais importantes no 1 contra 1, penso que agora o próprio Leonardo Jardim, com todo o departamento de futebol, eles tendem a acelerar o processo, até porque já estamos em atraso, né? Então, com o momento de oscilação e esses 3 jogos sem vencer, e sabendo da dificuldade que vai vir pela frente, é preciso acelerar. E acho que é isso que vai acontecer a partir de agora. Já deveria ter contratado? Sim. Algumas negociações estavam encaminhadas, não foram para frente. Mas agora o Cruzeiro não pode mais ficar esperando, porque já não estamos mais com aquela sequência de invencibilidade, e sim de um momento de oscilação na temporada, e os reforços precisam chegar, principalmente esses 2 atacantes que eles querem já há um bom tempo. Samuca, por que está tão difícil para o Cruzeiro contratar alguém? O mercado tem faltado jogadores no mercado com estilo do Jardim, ou é cautela demais? A pergunta do Vitor, Samuca. O Valu, até nas quentes ali eu falei, e mercado? Mercado não tem novidade, mas o feeling agora é que depois dessa entrevista aí do Jardim, eu acho que eles, não sei, óbvio, não tem como a gente afirmar, né, mas que estava assim, uma sequência muito boa, time encaixadinho, então, não vou dizer que estava mais criterioso no mercado, mas estava trabalhando ali dentro de uma certa tranquilidade, né? De encontrar um nome que ia agradar todo mundo, ter o aval do Leonardo Jardim, e isso. Agora, eu tenho a impressão que depois de ontem, e vendo que esse tipo de jogo pode acontecer mais vezes, né? Porque claro, né, que, por exemplo, vai vir aí um... Eu não vou colocar o Santos, véio, mas vem um... Quais times aí, hein? Eu acho que o Santos vem para jogar fechadinho, viu, Samuel? Jogou Mas assim que tem... que contra o ele joga com Flamengo muita peça na Vila. ofensiva, Valor. Mas contra o Flamengo na Vila, bom... Contra o Flamengo ele meteu ali um 4-4-2, 2 linhas bem baixinhas, e aí quando a bola batia no Neymar, ele já esticava para os caras saírem no contra-ataque. E assim, venceu o gol. O Santos, por exemplo, né? Se eu sou um Santos, vendo esses últimos jogos aí, eu venho com o ônibus estacionado, véio. Então, eu acho que eles viram que, isso pode acontecer mais vezes. O Cruzeiro, todo mundo sabe, né, que é um time de transição, né? Transição rápida, e a turma estudou, né? Então, claro, Botafogo lá no Rio não vai fazer isso, né? Assim como se ele viesse aqui no Mineirão, também não vai. Flamengo, Palmeiras, teve um time aí que escolheu fazer isso, né? Com um elenco aí não, teve um time aí que, se pudesse, entrava dentro do Arrudas e ficava lá quieto, não ligava nem para os bombeiros resgatar. Então. Aí eu acho que agora
a tendência é acelerar, até porque já ficou em atraso, né? Se tivesse todo mundo aí já, o Cruzeiro estaria à frente de muitos, né? Mas aí é apenas um feeling. Já falei aqui, por exemplo, ontem o Jardim revelou aí, e acho que tem mais nomes aí que a gente não teve acesso ainda, né? Que eles conversaram, que eles conversam. Mas quando o Jardim falou do Montoro aí, eu vi até muita gente falando, já foi pro Botafogo, tá muito bem, inclusive. Eu estava até conversando com uma pessoa que participou dessas tratativas aí, que o Cruzeiro chegou, só que chegou depois, Flamengo também chegou, e o staff ali, todo mundo foi ponta firme. E por que eu estou falando desde um tempo aí que, claro, o problema vai ser dinheiro se for para contratar jogador de 20, 15 milhões, principalmente se você for buscar no futebol argentino, que 15 você coloca mais 25, 30% de taxa, né? Então, para esses jogadores aí, o Cruzeiro não pensa que vai fazer esses movimentos agora. Agora, também de 10 milhões aí de dólares, de euros, isso o Cruzeiro pode fazer, porque estava disposto a fazer o Montoro aí. E o cara me falou, Samuel, a parte do jogador, o staff, todo mundo foi muito firme, porque o Cruzeiro chegou mesmo querendo esse atleta aí, e ele está muito bem no Botafogo, até surpreendendo, né? Uma pessoa me disse o seguinte, já mostra que está pronto, e muitos não pensavam que ia ser assim tão rápido, né? Então, tem dinheiro para contratar dentro aí desse cenário aí de 10, 12 milhões, Valu. Agora é achar essas peças, né? Todo mundo sabe que está inflacionado, né? Mas tem que encontrar jogador. Não acho que tem que contratar por contratar, mas tem que buscar, pedir lá o Joaquim Pinto lá, ó, tem que ser, se Sarmiento, Matheus Gonçalves, Gabri, tem que ter mais um set aí desse perfil aí e você vai conversando. Véio. O que aceitar é trazer no momento e pedir celeridade aí a todo o departamento, né? O Leonardo Jardim precisa dar o aval. Então dá o aval de um monte aí e vamos buscar. Véio. Porque vai ter que acelerar, vai ter que acelerar. Vai. A grande questão é que a necessidade, né, Samuca, Pedro e Rafa e todos que estão com a gente, a necessidade se tornou urgência hoje para mim, né? Deixaram a necessidade, deixaram não, né? Aconteceram situações também. O staff do Montoro tá certo, tá? Foi legal com o Botafogo, mas eu fico pé da vida que na nossa vez o staff, faz e anda pra gente. Eu repito, eu tô elogiando o staff do Montoro. Aí na nossa vez, o staff faz e anda. Chega disso, viu, gente? Chega disso também. Então, até pegando a necessidade se tornou urgência. O Jardim, aspas para ele, disse ontem na entrevista coletiva o seguinte: precisamos procurar jogadores que possam fazer a diferença, outras qualidades que possam acrescentar as características que temos. Procuramos esse jogador que possa vencer duelos em um drible. O Fabrício até destacou, né, Pedro, quando ele fala também lá que achou que no Brasil iria encontrar vários desses jogadores capazes de 1 contra 1. Foi muito legal ontem no nosso dia de jogo também a fala do Fabrício nesse sentido, Pedro. É isso, Valu. Você está com dificuldade de achar esse atleta no Brasil, expande a busca. É o que o Samuel falou, né? Pede aí o Joaquim Pinto para chegar com uma lista de 7, 8 caras. O Jardim, quem dessa lista se aprova? Se ele aprovar os 8, começa a negociar com todo mundo, mas tem que ter celeridade. Eu entendo essa questão do valor, mas tem opções. Não estou falando que ele é um super jogador, mas a gente viu aí o River poderia ter fechado com o Cepeda no Colo-Colo por 4,5, se eu não me engano, de euros. O Cruzeiro pode pensar num acordo desse nível, então pode ir atrás do atleta. É um atleta jovem, é um atleta que está ali buscando o seu lugar ao sol na seleção nacional, tem conquistado, então ele vai querer vir para o futebol brasileiro, que é a principal liga do continente, e manter o nível, mas aí o Cruzeiro precisa de contratar, o Cruzeiro precisa de achar esse cara. Eu concordo muito com você, Valu, a postura do staff do Montoro, ela é louvável. A gente sabe que nem todos os staffs são assim no futebol, mas em algum momento também, quando
pelo menos é da minha opinião, quando todas as negociações começam sempre a ter algum tipo de quebra, a Rafa lembrou muito bem, né? De alguma ponta isso deve estar com algum problema, porque o Pinto apresenta os nomes, o Leonardo Jardim aprova, o Cruzeiro vai atrás, e aí o Cruzeiro tem uma dificuldade de fechar. Então, a gente precisa também de rever alguma coisa está acontecendo e o tempo está passando. E você deu ali um limite, e eu concordo muito. Para mim, o limite é esse jogo contra o Santos, que aí a gente vai ter uma semana, o cara não vai precisar de fazer, como você falou, né, um treino corrido ali e escutar muito mais o treinador do que propriamente conhecer os companheiros treinando, para depois iniciar um jogo sem qualquer adaptação. Então, ele vai ter uma semana para trabalhar, mas o Cruzeiro precisa de celeridade. Não acho que é uma terra arrasada, como eu vi algumas pessoas tratando. É óbvio que é muito legal viver a sequência que a gente viveu, mas em algum momento ela poderia acabar e ela acabou. Agora, o Cruzeiro precisa de corrigir o que está acontecendo. E acho que o Leonardo Jardim, ele fez questão de falar sobre isso, né? Equipes vão vir ali fechadas, vão vir ali mais recuadas, e a gente vai precisar desse cara que faz a diferença num espaço reduzido. Então, para combater, talvez, ou para ajudar a diminuir os efeitos dessa regressão à média que o Cruzeiro vem vivendo, eu acho que é importante o Cruzeiro dar celeridade a esse processo de contratação, porque até aqui eu acho que o Cruzeiro tem sido moroso no mercado. O ponto para mim, Valo, Pedro, Samuca e amigos que nos acompanham, é que, independente dos resultados em campo, as carências do elenco do Cruzeiro já haviam sido apontadas, mapeadas pela comissão técnica, e o departamento de scouting já vem trabalhando, indicando nomes há algum tempo, independente. Então, mesmo no momento em que o Cruzeiro vinha na sequência de 15, 16 jogos sem perder, esse trabalho já estava sendo feito. O ponto aí é que o departamento de futebol não está conseguindo materializar essas indicações em contratações. E é isso, para mim, que tem que ser o nosso foco, independente do resultado esportivo, porque o Cruzeiro vai ganhar, perder ou empatar. Flamengo tropeçou recentemente contra o Santos, o Palmeiras tropeçou recentemente contra o Mirassol, o Botafogo teve um tropeço em casa diante do Corinthians, jogou muito melhor no primeiro tempo e no segundo tempo permitiu o empate à equipe corintiana. Então, os tropeços acontecem, inclusive, nas melhores equipes que têm os melhores elencos. Não se trata disso. Se trata de um Cruzeiro que já tinha mapeado, já tinha identificado as suas carências e não conseguiu trabalhar nelas e também não conseguiu negociar aqueles atletas que o treinador já deixou muito claro, inclusive em entrevistas, que não é muito comum aqui no Brasil, né, mas ele é muito direto e objetivo, já deixou muito claro que não conta com esses atletas para essa temporada, pelo menos. Então, o Cruzeiro precisa, através do seu departamento de futebol, aí eu não sei, é o Pelaipe, é o Pedro Júnior, é o Pedro Lourenço, quem negocia pelo Cruzeiro, quem está à frente das negociações, não tenho certeza de quem é essa figura, isso não está claro para a gente, mas seja quem for, ou se for os três, precisam resolver, precisam acelerar, porque o Cruzeiro precisa resolver esses problemas para seguir sendo competitivo em busca do seu objetivo, que é a vaga na Libertadores de 2026.